Farilho, sou fisioterapeuta e hoje eu vou falar para vocês um pouquinho da estimulação sensorial no prematuro. A importância da estimulação sensorial na prematuridade, né? Então, quando o bebê nasce, ele é pura sensação. E as regiões onde nós temos a maior concentração de terminações nervosas é a mão, os pés e a boca. Por isso que tudo vai à boca. Pé vai à boca, mão vai à boca, tudo que é objeto a criança coloca na boca, tudo a criança empurra com o pé, ela usa o pé para tocar, justamente para poder sentir, porque essas regiões são as principais entradas sensoriais quando esse bebê nasce. Lógico que as outras existem, a audição, a visão, o olfato, mas essas são as principais. E Miller e colaboradores, né, eles propuseram que o termo integração sensorial seria usado quando relacionado à teoria e à terapêutica, e o termo processamento sensorial quando relacionado ao diagnóstico. Por que isso? Para vocês entenderem um pouco de estimulação sensorial, nada mais adequado do que vocês entenderem como isso acontece no cérebro. E aí, para não ficar dúvidas o que é integração sensorial, o que é processamento sensorial, eu consegui achar uma definiçãozinha para passar para vocês. O processamento sensorial é uma habilidade do sistema nervoso central de absorver, promover, organizar respostas adequadas às trazidas pelos sentidos. Já a integração sensorial, segundo Aires, que foi a fundadora da integração sensorial, da terapêutica integração sensorial, né? A integração sensorial define-se como sendo uma organização de informações sensoriais proveniente de diferentes canais sensoriais e a habilidade de relacionar o estímulo de um canal a outro, de forma a emitir uma resposta adaptativa. Esta é a Anna Jean Aires, né? Ela é uma terapeuta ocupacional norte-americana, fez mestrado em terapia ocupacional e doutorado em psicologia educacional. Após esse doutorado, ela começou a trabalhar com crianças que na fase de aprendizado. E ela percebeu que tinha umas crianças que apresentavam dificuldades nesse aprendizado. E aí ela começou a perceber que essas dificuldades muitas vezes estavam relacionadas às sensações, ou a muita procura de sensações, ou a uma rejeição às sensações. E aí ela desenvolveu essa técnica de terapia ocupacional, essa técnica de terapia de integração sensorial feita por terapeuta ocupacional, mas que qualquer profissional, qualquer terapeuta pode usar a base, né, e os instrumentos utilizados da terapia ocupacional. Então, os equipamentos suspensos, os equipamentos utilizados para a estimulação sensorial que o terapeuta usa, os outros terapeutas podem usar para melhorar e fundamentar melhor a sua conduta terapêutica. E a terapia ocupacional, né, ela diz que a integração sensorial, né, no caso a Anna Aires, né, que está relacionada aos mecanismos cerebrais, às sensações corpóreas e o aprendizado. Para desenvolver essa técnica de integração sensorial, ela se baseou, né, no Rod e no Bobat, que são fisioterapeutas, né, que trabalham com o fundamento neuroevolutivo, né, e que ele relaciona entre os estímulos sensoriais e as respostas motoras. Então, através de estímulos sensoriais, eu teria as respostas motoras. Ela também usou o Piaget como base, né, usando as experiências sensório-motoras fundamentando o processo cognitivo. E Takata também foi utilizado para ajudar nessa fundamentação, porque ele trabalha com o comportamento ocupacional da criança em diferentes papéis. Esses papéis seriam
o meio familiar, o meio escolar e o meio social onde essa criança está inserida. Então, a integração sensorial, como o nome mais ou menos diz, trabalha com sensações. E basicamente a gente conhece 5 sensações, né? Que é o tato, a visão, a audição e o paladar. Terapeutas, alguns terapeutas, a fono, a físio, né? A terapeuta ocupacional propriamente dita, conhece a parte de vestibular e propriocepção. Um pouco é falado dentro da parte vestibular, da psicomotricidade, da psicopedagogia, mas às vezes a propriocepção é deixada de lado. O vestibular, todo mundo sabe mais ou menos o que é, né? Se eu perguntar para qualquer pessoa, vai falar que é coordenação e equilíbrio. Tem outras coisas a mais, mas é basicamente coordenação e equilíbrio. E o proprioceptivo, né? A propriocepção nada mais é que a percepção do corpo no espaço. Quando eu percebo o meu corpo, eu me organizo melhor. E quando essas sensações entram dentro do corpo, né, entra dentro do cérebro da gente, ele é processado, ele desenvolve uma resposta adaptativa. E essa resposta adaptativa são ações apropriadas na qual o indivíduo responde com sucesso a algumas demandas do ambiente. Também são resultados do desenvolvimento da integração sensorial. As respostas adaptativas, elas organizam o comportamento geral do indivíduo. E o registro sensorial antecede a resposta adaptativa. Então, basicamente, as respostas adaptativas ou respostas adequadas são respostas motoras, comportamentais e emocionais e cognitivas que o indivíduo produz através do processamento do cérebro. Aqui, basicamente, eu transcrevi um esqueminha que fala das sensações e as respostas finais, né? Vou dar um exemplo, né? O auditivo. É lógico que o auditivo, ele vai proporcionar pra gente a fala, né? Porque eu escuto, quando eu escuto, eu falo, né? Então, eu tenho a fala e a linguagem, né? E lógico, para eu ter fala e linguagem, eu consigo chegar a um produto final que é a capacidade de concentração. Porém, essa capacidade de concentração e organização não depende apenas da capacidade, né, da fala e da linguagem. Ela é um conjunto de outras sensações que desenvolveram outras respostas, outros produtos para chegar nesse produto final. Então, vamos lá. Nós temos o auditivo, o vestibular, o proprioceptivo, o tato e o visual. Quando a gente nasce, na hora que eu falei que o bebê é pura sensação, nós temos muito aguçados, né, as entradas sensoriais básicas para a formação do indivíduo é o vestibular, é o proprioceptivo e o tátil. Quando eu tenho um vestibular funcionando adequadamente, as entradas e as respostas, eu vou conseguir ter movimentos dos olhos, né? Quando eu consigo, né, ativar essa região, né, ativar essa sensação com uma entrada perfeita, um input correto, um processamento dentro desse cérebro, a resposta adaptativa que eu vou ter é o movimento dos olhos. É as alterações de postura, no qual eu consigo virar de barriguinha para baixo, de barriguinha para cima, virar de lado. É o equilíbrio. É o tônus muscular. É a segurança antigravitacional. A propriocepção, como eu disse, é a percepção do corpo no espaço. Eu ainda não tenho eu começo a desenvolver alguma coisa, por enquanto eu só estou sentindo, eu ainda não tenho uma resposta da propriocepção propriamente dita, porque eu não tenho, quem me responde, o músculo e a articulação, eu não tenho um músculo e uma articulação boa ainda, né, adequada, ela é imatura, e no prematuro, ela é mais imatura ainda. O tato, né, quando eu aproximo minha boquinha do peito da mãe, eu vou sugar, porque aquela sensação tátil causa uma reação, né, um reflexo, isso nos primeiros meses ali, bem no comecinho dos meses do bebê, que vai me dar essa vontade de sugar, vamos dizer assim.
né? Esse estímulo de sugar, e isso é tátil, né? O comer e o vínculo mãe-bebê, né? É aquele contato do neném no nosso colo, do nosso aconchego, do nosso cheiro, do nosso respirar. Isso é o vínculo mãe-bebê. O bebê, nessa hora, só conhece mamãe. O meio externo dele ainda nem é o corpo dele, é a mamãe, é o tato da mamãe. É quando a mamãe põe ele encostado no corpo para mamar, esse contato do corpo da mãe para ele mamar, do seio com o rosto dele, é justamente o contato tato, é esse vínculo que ele está fazendo, é esse contato que ele está fazendo, é essa entrada sensorial que ele está sofrendo. Né? E o conforto tátil, né? O pegar delicado, né? O não pegar com cuidado, tá? Porque quando a gente pega com cuidado, a gente priva esse bebê de sensações, porque a gente acha que ele vai quebrar a qualquer momento, ainda mais sendo um prematuro. Ele não vai quebrar, mas a gente tem que ter um contato, né? Um tato bem agradável, bem sutil. No segundo nível, né, o vestibular, que já desenvolveu essas partes, ele começa a percepção do corpo. Eu começo a ver que eu tenho mãozinha, eu começo a ver que eu tenho perninha, eu começo a ver as sensações, né? A coordenação dos dois lados, né, do corpo, eu começo a pegar com uma mão, começo a pegar com o outro. O meu planejamento motor para ir pegar objetos, seja um móvel pendurado, seja um objeto do lado ou alguma coisa que está na mão da minha mãe. Eu começo a fazer isso, né? O nível de atividades, a capacidade de atenção, eu consigo prestar atenção para tentar imitar essa mãe, né? Quando ela brinca de achou, por exemplo, né? De eu querer ver o olho dela, né? Essa estabilidade, vai criando essa estabilidade emocional por causa de todas essas sensações, né? Já num quarto nível, eu já começo a ter a falha linguagem, como eu já disse, a coordenação dos olhos, mão. Então, o meu olho acompanha a minha mão, meu olho acompanha a mão do outro também, né? Meu olho consegue enxergar mais longe, né? Essa visão começa a ir mais longe e eu começo a ter uma coordenação entre meu olho e a mão do outro, ou entre meu olho e a minha própria mão. É uma coordenação para ir para uma coordenação motora fina, para futuramente eu fazer uma escrita, né? Uma letra cursiva na escola, por exemplo. Né? A percepção visual, as atividades intencional. E aí, o produto final de tudo isso, né? Juntando todas essas sensações e isso que eu tive, eu tenho um produto final, que nada mais é que a capacidade de concentração, a capacidade de organização, a autoestima, o autocontrole, a autoconfiança. Você está vendo que a parte emocional está embutida aqui no meio, né? Então, minha resposta adaptativa, ela é motora, mas ela também é emocional, ela também é cognitiva, ela também é comportamental. Então, a capacidade de aprendizagem acadêmica, a capacidade de pensamento abstrato e raciocínio, e a especialização de cada lado do corpo, né, do cérebro. Então, lá dentro do cérebro, então, como tudo isso funciona? Eu sei que vai acontecer isso em cada fase, mas como é processado lá dentro, né, essa sensação? Então, eu tenho uma sensação que eu vou chamar de input, né, que entra no cérebro. Ela entra através de receptores, né? Nós temos receptores de pele, de ouvido interno, médio e externo, nariz, boca, olhos, músculos e articulações. Então, eu tenho esses receptores que captam essa informação e mandam para o sistema nervoso central, nos núcleos vestíbulos oculares e vestíbulos cerebelares e o cerebelo. Por que cerebelo no meio desse? Porque a gente tem a parte vestibular também. E isso acontece em nível inconsciente, onde eu tenho um registro dessa informação, a modulação dessa informação, a discriminação, que já vai passando para um nível consciente, a percepção dessa sensação, que já acontece a nível de córtex, núcleos oculomotores e medula espinhal, que é onde eu já vou fazer mandar a mensagenzinha motora, né? Porque toda resposta adaptativa ela é associada a uma parte motora. Quando eu tenho um comportamento errado, tipo empurrar uma criança,
porque eu não gostei do barulho, então tá muito barulho, eu fico irritado, eu ponho a mão na orelha e começo a gritar, por exemplo, um autista. É um comportamento errado? Sim, é uma resposta comportamental, mas é uma resposta comportamental associada a um movimento motor. Então, por isso eu tenho essas regiões sendo ativadas. Então, toda a resposta, a grande maioria das vezes, mesmo as emocionais, eu me fecho, né? Eu tô tímida, eu tô triste, eu tô, né? Aquela sensação foi, de repulsa, eu vou me fechar. E o movimento que eu faço de não quero, é me contrair, me retrair. E é um movimento motor também. Então, por isso eu tenho essas estruturas cerebrais atuando. Certo? E aí eu tenho a resposta adaptativa, que a gente chama de output, né? E ela já sai em sistema nervoso periférico, né? Que são os nervos, o sistema motor, né? Que é o músculo e a articulação. Então tá. Aonde nós temos um probleminha aí nos mal registros, né? Ou é na modulação ou é na discriminação. É naquela parte inconsciente para consciente, né? Não, puramente inconsciente e na transição. Então, o que é modulação sensorial? É a habilidade na qual o cérebro consegue compreender o processamento da mensagem neural, da sensação, garantindo uma resposta adequada ao estímulo sensorial recebido. E a discriminação sensorial é a habilidade para perceber, identificar e distinguir os estímulos a partir dos receptores sensoriais, dando como resposta o planejamento motor adequado, apresentando um controle postural e conseguindo ter uma ótima coordenação bilateral. Tá, você falou um monte de coisa aí que eu não entendi. Então, vou te dar um exemplo prático. Você está aí do outro lado, me escutando, né? Você está olhando os meus slides. Então, você está usando uma entrada visual, sensorial, uma auditiva, por eu estar falando, certo? Mas você está sentindo o seu bumbum na cadeira? Você deve estar sentado na cadeira. Então, essa entrada sensorial tátil e também proprioceptiva, porque você pode estar um pouquinho pesadinho, né? Um pouquinho acima do peso, e aí esse bumbum tá bem sobrecarregado de peso, mas essas duas entradas sensoriais, tato e propriocepção, você não tá dando importância, ela não é importante. Então, assim, entra no seu cérebro, lá no cérebro modula, discrimina e você tem uma resposta. Tá, eu vou continuar sentada olhando porque o que me interessa é aprender ou entender ou acrescentar um pouquinho no meu conhecimento sobre as sensações. Então, isso que está sendo interessante. E não o meu bumbum sentado na cadeira, que agora, com certeza, todos vocês estão sentindo. Certo? Então, isso que é a diferença, tá bom? Outro exemplo que eu vou te dar, imagina que eu vou colocar você com um fone de ouvido, onde você vai continuar escutando a minha voz, e vou colocar um ceguinho nessa mesma sala, mas no meio da sala tem uma parede. E o lado direito é igual ao lado esquerdo. E vou pedir para vocês dois ficarem de joelhos no chão. Quando eu coloco você e depois coloco a outra pessoa que tem uma deficiência visual, eu pergunto para você, ele não vai escutar a sua resposta e vice-versa. Eu pergunto para você, onde você está? O que você acha que você vai me responder? Você vai me responder o que você está vendo. Que você está numa sala e se ela tiver uma cor branca você vai falar, se ela tiver cadeira, você vai me descrever o que você está vendo. Mas eu pedi para você ficar ajoelhado no chão, né? Porque eu perguntei onde você está. Aí eu chego agora para a pessoa que tem um problema visual e pergunto aonde você está. Ela vai falar, provavelmente numa sala, ajoelhado no chão. Quando ela fala ajoelhado no chão, ela está dando uma resposta de uma sensação proprioceptiva, que é a percepção do meu corpo no espaço. Eu percebo o meu corpo desse jeito. E quando eu percebo o meu corpo, eu me organizo melhor, minha coordenação é melhor, meu raciocínio é melhor, minha compreensão é melhor, meu cérebro é mais organizado.
Deu para entender? Então vamos lá. Vamos falar visão, audição, paladar, tato. Isso a gente já teve na escola, né? E todo mundo sabe um pouquinho, né? Como funciona, né? O que é cada um. Eu vou falar um pouco do vestibular e principalmente da propriocepção. Sistema vestibular. O que ele vai trabalhar, né? Qual é o objetivo final, vamos dizer assim? É o equilíbrio, a coordenação, a velocidade de direção, que nada mais é que orientação espacial, isso, e a força antigravitacional. Quando eu tenho equilíbrio e coordenação, não é só de andar, não é só para escrever. Eu tenho equilíbrio e coordenação na minha vida, eu tenho equilíbrio emocional, eu tenho coordenação para sair de situações, que é o jogo de cintura. Então, assim, tudo, a parte motora, a parte cognitiva, todo o nosso cérebro, a gente trabalha individualmente, mas ele é uma junção de coisas. Então, muitas vezes, quando eu tenho uma criança com alguma alteração lá na frente, né, uma alteração de aprendizado, pode contar que eu tenho uma alteração lá atrás. Pode ter entrado errada essa sensação? Pode. E aí eu tenho um planejamento espacial alterado? Posso. Eu posso ter um equilíbrio e aí eu posso acarretar um problema emocional, ser uma criança muito agressiva, de bater nas outras crianças. Mas pode ter certeza que provavelmente eu tenho uma entrada sensorial errada e a minha resposta motora é bater nos outros, mas ela também é emocional. Porque eu também tive alguma coisa que desencadeou essa parte emocional. Então, tá vendo que é tudo misturado, é tudo junto e misturado. Então, porque nós somos um indivíduo e somos um todo, né? E aí, assim, aí a mãezinha vira pra mim e fala assim, eu tenho que estimular esse bebê. Mas se eu fico balançando ele demais, ele não vai dormir, ele vai ficar agitado, não sei o quê. Não, mamãe, não é bem assim. Depende como esses movimentos. Então, assim, quando eu tenho movimentos arrítmicos e irregulares, movimentos bruscos de rotação, de levantar, de jogar para cima, mal dizer, mas o movimento de jogar para cima sem a criança sair da sua mão, que é o movimento de levantar e abaixar, como se a criança estivesse pulando, né? Realmente, ela aumenta, né? O que ela aumenta, né? São movimentos grandes, de grande amplitude, ela melhora a atenção da criança. Então, quando eu faço uma brincadeira agitada com uma criança, por exemplo, em fase escolar, eu gosto de falar de fase escolar porque hoje em dia está na moda, né? TDAH, TEA, TOD, vou traduzir para alguém que não sabe. TDAH é transtorno de hiperatividade e déficit de atenção. O TOD é um transtorno opositor desafiador. A gente tem o TEA, né? Que é um transtorno de espectro autista. Não é um autista puro, mas a criança está dentro de um espectro. Nós temos as crianças de risco, nós temos as crianças disléxicas. Bom, enfim, existe uma infinidade de patologias hoje na área educacional. E aí, quando eu faço, às vezes, uma atividade com uma criança em educação física, por exemplo, né, onde eu tenho movimentos arrítmicos irregulares, essa criança vai chegar agitada na sala de aula. Mas depois que ela senta e se organiza, que ela centra, muitas vezes ela presta muito mais atenção do que se ela não tivesse ido para tal da aula de educação física. Né? É que a educação física acaba cansando, você está suado, então a sua temperatura corpórea está elevada, então você tem que baixar isso para poder, né, baixar esse ritmo corpóreo para poder, mas os movimentos entraram e eles estão melhorando a sua capacidade cerebral. Então você tem a melhora da atenção, do foco, da interação e do tônus postural. Quando você faz movimentos mais ritmados e calmos, nada mais é que um ninar. Olha só, você acalma e melhora a organização da criança. Quando eu organizo o meu bebê, ele dorme melhor à noite. Então, aquela história do ninar o bebê antes de dormir é legal? É muito legal. Mas ninar é movimentos rítmicos e calmos. Não é um ninar... Pelo amor de Deus, dorme logo, dorme logo, dorme logo. Isso não vai rolar, amigo, porque é movimento arrítmico e é um movimento irregular. Você vai
fazer outra coisa, você vai melhorar o foco dessa criança, melhorar a atenção. Ela não vai dormir, ela vai estar estimulada para aprender. Você entendeu? Então, não é isso. É bom, é bom. Meu filho, ele funcionava melhor quando eu ativava alguns sistemas vestibulares. Por quê? Porque eu melhorava isso. E isso com ele com 3, 4 anos de idade. Só que aí eu não posso fazer um ninar, porque ele já é uma criança de 3, 4 anos de idade. Então eu tenho que fazer movimentos rítmicos, até calmos, porém que eu vou melhorar essa organização. Vou acalmá-lo e vou conseguir fazer com que ele durma melhor. Sistema proprioceptivo. Lembra? Propriocepção é a percepção do corpo no espaço. Então, basicamente, o sistema proprioceptivo ele nos informa acerca da posição do nosso corpo no espaço. Essa percepção vem das terminações nervosas que se encontram nos nossos músculos, tendões e articulações. O sistema proprioceptivo, na verdade, muitas vezes ele trabalha sozinho, porém muitas vezes ele trabalha em comum, principalmente na criança, em comum com o tato, porque ainda ele não tem um músculo, uma articulação maduro, bom, né? Ele ainda está em fase de desenvolvimento, então a primeira entrada sensorial dele é através do tato. E aí a gente pode chamar esse sistema de sistema somatosensorial. O tato, o que ele faz? Ele faz as percepções, a exploração do ambiente, o vínculo afetivo e o equilíbrio emocional. Então, o tato, ele basicamente vai atrás dessas 4 vertentes. O sistema somatosensorial, ele é composto do tato, da propriocepção, da dor e da temperatura. O sistema somatosensorial, ele planeja, ele é usado para termos de planejamento motor, necessitando de muita propriocepção. Então, ele fica nas terminações de fusos musculares, receptores articulares e os mecanorreceptores. Os fusos musculares, eles ficam no músculo propriamente dito. Ele fica ali para dizer, tá esticando demais, eu vou rasgar, né? O alongamento tá demais, tô causando um estiramento aí, né? Então ele percebe que seu corpo tá demais, tá esticando demais. Ele percebe que tá muito, por exemplo, você tá ajoelhado no chão há muito tempo rezando ali, né? E aí, de repente, as suas articulações começam a doer. Os receptores articulares estão falando, olha, essa posição, você precisa esticar o joelho, essa posição não tá legal. Então, ele funciona também como um meio de proteção. Ele percebe o seu corpo e te protege ao mesmo tempo. E os mecanorreceptores ficam no tato, que é o importante para o bebê. Então, vamos lá. Aqui temos, didaticamente, um desenho, né? De como esses mecanorreceptores na pele. Então, aqui é uma pele, né, um tecido, aonde você tem aqui, isso aqui é o pelo, né, o folículo piloso e o pelo propriamente dito. Então, vamos lá. O que é importante a gente saber, né, que tem algumas terminações aqui que elas captam alguma coisa, né? Só para vocês entenderem um pouquinho, né? Os discos de... só um minuto. Os discos de Merkel, ele trabalha com pressão local e propriocepção. Certo? As terminações nervosas livres, ele trabalha com tato superficial, dor, calor e frio, né, que é a temperatura, e propriocepção, né, ela também faz com que eu perceba o meu corpo no espaço. Os corpúsculos de Neismer, ele trabalha com a parte de vibração leve e o toque, né. Cadê os corpúsculos de Ruffin? Os corpúsculos de Ruffin trabalham com a parte de alongamento da pele e propriocepção.
Então, foi o que eu te falei, a defesa, né? Tá demais. Os corpos... Desculpa, novamente. Os corpúsculos de Pacini trabalham com a vibração profunda agora e a propriocepção também. Então, basicamente, esses receptores, eles captam alguma coisa que vem da sua pele e mandam essa mensagem para onde? Né? Daqui sai um nervo, né, de aferência, que quer dizer que vai para o cérebro, né? A esse nervo que sai daqui da pele, ele passa pelos glândulos espinhais lá próximo da medula, cai na raiz dorsal, que é a medula espinhal, e sobe até o córtex, que é o cérebro. Lá ele é registrado, lembra? Faz a modulação, a discriminação, a percepção, e aí manda a resposta e envia eferente para execução. Por exemplo, pôs a mão no fogo. Aí, os meus minhas terminações nervosas livres captam o calor, a temperatura, mandam essa mensagem, é muito rápido, manda essa mensagem pelos meus gânglios, lá para o sistema nervoso central, aí lá em cima é registrado, não sei o que, aí volta em via aferente, chega no meu sistema nervoso periférico e fala, tira a mão daí! Aí eu tiro a mão porque tá quente. Entendeu? É mais ou menos isso que acontece. E isso para tudo. E a percepção do corpo no espaço, ela está localizada nessa pele quase que em tudo. E aí vamos falar um pouco do prematuro. Tá, depois de tudo isso que eu aprendi que acontece no cérebro, e aí, como que funciona no prematuro? O prematuro, ele já nasce com um sistema nervoso imaturo. Então, os órgãos são imaturos, então os sistemas são imaturos. Sistema sensorial imaturo. Então, as entradas de início sofrem já na modulação, quanto mais discriminam. E aí não tem ação mesmo. Não tenho respostas. Então, o que acontece? Eu não quero que nenhuma mãe, nenhuma tia... Para terapeutas, ótimo, mas para os outros, né, para quem é o cuidador deste bebê, né, até mesmo as tias de escola, as professoras, as tias de creche, professoras de creche, eu não quero que ninguém fique estimulando, porque isso é função do terapeuta. Vocês têm que brincar com qualidade. A pedagoga, né, a professora, seja ela pedagoga ou não, né, a professora, eu quero dizer, até aquela tia que ajuda em sala, ela tá ali com a função de pedagoga, mas não é a pedagoga, mas ela tá ali para ajudar no desenvolvimento dessa criança. O pai, a mãe, a vovó, a tia, tá ali para ajudar no desenvolvimento dessa criança. Então, vocês têm que... A criança aprende por onde? Pelo brincar. Então, o brincar tem que ser um brincar de qualidade, não, estou brincando para estimular isso, aquilo outro. Não, isso é função de terapeuta. Quem estimula é terapeuta. Os outros brincam. E brincam com qualidade. Não interessa que eu vou brincar 5 minutos, desde que esses 5 minutos seja com qualidade, aonde eu consegui ativar esses mecanismos no cérebro da criança e ela aprendeu. Quando esse cérebro aprende, ele não esquece nunca mais. Tá certo? Então, vamos lá. Já foi falado, né, que o prematuro, ele tá sempre atrasado na idade cronológica dele relacionada à idade gestacional, certo? A idade cronológica dele é uma, a idade gestacional é outra. Né? Um prematuro aí de 36 semanas, né, ele tá atrasado 1 mês, 4 semanas, né? Então, ele tem direito a ficar atrasado nas tabelinhas. As tabelinhas existem, né? Tabela motora, tabela de fala, Bom, as tabelas existem por um motivo. É lógico que a maioria delas são feitas fora do nosso... eu tenho aí, né, uma média para se usar, né? E aí, esse
bebê, que ele é prematuro, ele vai se desenvolver. E vai chegar um dia que ele vai ter que estar igualado às outras crianças, certo? Bom, o prematuro, né? A resposta adaptativa dele está alterada devido a essa alteração de imaturidade. Então, as respostas motora, cognitiva, comportamental e emocional estão alteradas. Então, existem alguns estudos que nos provam essa alteração, né? Segundo Aires, né, citado por Ferreira, a integração dos estímulos sensoriais permite organizar a função do controle postural e o cruzamento da linha média, a integração bilateral, a lateralidade, a destreza manual, a capacidade de praxia, que é a movimentação, e a coordenação global e fina, e a óculo manual, sendo este processo o início do controle voluntário do comportamento, determinante para o aprendizado e o planejamento das ações complexas. Segundo Silva, que é uma outra pessoa que fez um estudo, né, um projeto científico, ele tem uma casuística, a prematuridade é tendencialmente um fator de risco para a disfunção para a integração sensorial, pois 40% das crianças avaliadas por ela, né, por essa pessoa, em seu projeto científico, apresentou alterações significativas no processamento tátil, visual, vestibular, oral e auditivo. E hoje, o que é feito no Brasil para ajudar nessa parte sensorial? Apenas a mãe canguru. Apesar de eu ser físio, e eu saber, né, ter estudado integração e acho que é importante, eu sou físio, psicomotricista e uso os objetos da integração sensorial para me facilitar nas minhas condutas, tanto na parte de fisioterapia com meus PCs, né, minhas crianças com paralisia cerebral, como as crianças que eu tenho com problemas de psicomotricidades que vêm para mim, eu uso, né, a base da integração sensorial, dos estudos de integração sensorial e uso os equipamentos, é óbvio. Mas eu acho que a terapia ocupacional deveria estar dentro das UTIs, para trabalhar justamente essas sensações. Então, as terapeutas ocupacionais deveriam, e o governo, né, e o Ministério da Saúde deveriam achar que essa área é muito importante, porque é a base da formação de qualquer indivíduo. Se eu não tenho uma integração sensorial decente, eu não tenho um desenvolvimento motor correto, eu não tenho um desenvolvimento cognitivo correto, e aí eu não vou ter desenvolvimento de fala, emocional, comportamental, não vou ter todo o resto, né? Voltando aqui. Então, o que hoje se usa, basicamente, nesses hospitais? É a mãe canguru, que é implantado pelo Ministério da Saúde em 2002, né? Como forma de promover o vínculo mãe-bebê. Porque a integração sensorial promove muito esse vínculo mãe-bebê, né? Ela ajuda muito, porque as entradas sensoriais é que vão permitir esse vínculo mãe-bebê, né? Então, ele ameniza o trauma hospitalar e otimiza, né, para o aumento da alta hospitalar mais cedo. Fortalece o vínculo, né, que eu já falei, que é um vínculo mãe-bebê, e estimula o aleitamento materno. Por quê? Por causa da proximidade, por causa do contato tátil, né? E muita gente acha que isso daqui, vocês estão vendo essa imagem, é uma perfeita estimulação sensorial. Desculpa, estimulação sensorial, a gente precisa de objeto? Até precisa, mas a gente precisa do outro, principalmente inicialmente. Então, aqui eu vou passar algumas estimulações sensoriais para vocês, explicando algumas coisinhas. Então, a estimulação tátil. Então, inicialmente, os banhos de imersões, né, esses banhos de balde, né, que é chamado, que hoje se faz, é uma sensação tátil muito gostosa. Você tem a parte térmica, né, que é o calor, você tem a mão da pessoa que está te segurando pelo pescoço, né, eu estou falando pescoço para vocês entenderem ali a posição, mas assim, essa movimentação dentro da água é uma movimentação proprioceptiva e um pouco vestibular, tá? A gente tem uma outra sensação aí que é o empuxo, né, por causa da água, né, mas eu não vou entrar em detalhe do empuxo. Nós temos aqui, ó,
as massagens, né, as estimulações em pezinho. Lembra que pé é bastante sensorial? Então, isso é importante, até para desensibilizar esse pé, para essa criança poder andar o mais rápido possível. Mas é por ela, não é porque você está estimulando, mas você está já ajudando. Então, curta a massagem. Não, eu vou fazer essa massagem no pé porque ele vai andar mais rápido. Não! Curta! Cheire seu bebê, abrace seu bebê, curta o seu bebê, faça ele curtir você. Né? Você pode usar alguns indumentários para poder fazer massagem nesse bebê? Pode, aqui ó, tem uma bolinha, provavelmente bem gostosa, para passar nesse bebê. Não é tato profundo, lembra, tato superficial, esse bebê ainda está começando a parte de sensação dele. E sendo prematuro, ele está mais atrasadinho ainda na parte de sensação. Mas nada que ele não possa tirar depois de letra na prova final. Aqui, ó, o tato do meu nariz, do meu corpo no corpo desse bebê. Faça carinho com o seu narizinho no rosto dele, no corpinho dele, na pelinha. É uma sensação tátil diferente, até para você. E, ó, outra sensação tátil. O úmido da boca é outra sensação tátil, né? Se você é mamãe, você pode até brincar assim, porque a criança vai pôr a mão na boca. Mas assim, se você não é, não brinca. Mas pode beijar a perninha, beijar bracinho, pode beijar qualquer coisa, tá bom? A estimulação sensório-visual, né? Você tem aqui algumas imagens, aqui o Brincado achou, você mostrar desenhos em livrinhos, né? A brincadeira do espelho, bolinhas de sabão, você está de frente para o seu bebê e fazer com que ele te veja, imita suas caretas, imita suas posições de mão, isso é visual. Isso aqui não é estimulação paladar, não é porque pôs na boca que está estimulando o paladar é o gosto, Então assim, a hora que esse bebê for autorizado pelo pediatra para se alimentar, ter sensações, então vamos lá. Sensação de gosto não é açúcar e sal, tá bom? É textura, olha essa textura. A couve-flor é uma textura, a banana é outra, a papinha é outra. Texturas e gostos. Isso é uma estimulação de paladar. Né? O vestibular, importantíssimo levantar esse bebê. Importantíssimo quando ele estiver mais velho levantar mais alto. Aquelas brincadeiras que papai faz, não de jogar para cima, tá? Mas de levantar, de balançar, de rodar, de brincar de aviãozinho. Isso é muito importante. A mamãe dançar com esse bebê, né? Esse bebê você segurar pela região pélvica, né? Região de quadril, esse bebê e ele ter um controle de tronco para poder começar a explorar o meio. Né? Isso você está dando controles vestibulares para ele, aumentando esse sistema, melhorando o funcionamento desse sistema. A propriocepção, percepção do corpo no espaço, ó. Quando eu dobro as perninhas, o nenê tenta empurrar, isso é percepção do meu corpo no espaço. Ele está percebendo que está comprimindo a perninha dele, ele quer esticar. Aqui, ó, percepção do corpo da minha mãe, porque eu tô com o meu corpo largadão em cima dela. Estou percebendo esse corpo, né? Esse corpo deitado de bruços, no qual eu tenho que movimentar o meu tronco para poder olhar para minha mãe que está do outro lado, daqui do meu ladinho, conversando comigo, né? Essa mãe que está encostada atrás dessa criança, dando propriocepção para ela ter um bom equilíbrio para poder sentar, para ela poder começar a desenvolver o equilíbrio dela do sentar. Né? Os auditivos, contar histórias, entendeu? Você não precisa contar história mostrando um livro. É que para efeito visual de foto, essa foi a melhor, mas você pode sentar na frente do seu bebê e contar qualquer história. Isso daqui é um estímulo auditivo, é onde ele vai aprender a fala. O cérebro dele vai começar a coordenar. Nossa, eu falo português, olha lá, as linguagens são essas, eu não falo inglês. Né? Brincar com sons com o seu filho, chocalhos, né? É dar sons diferentes, você mesmo fazer som com a boca. Esses tipos de som você está fazendo umas entradas sensoriais e você fala, ai meu bebê, esse mamanhês, né, que a gente fala, ai que coisa mais fofa. Isso também é uma
entrada sensorial, do mesmo jeito que quando você dá uma bronca. Não pode fazer isso. É uma entrada, porque a entonação é a entrada sensorial, porque por enquanto ele não entende o que você fala, e sim, ele começa a compreender as entonações, né? O ritmo sonoro, né? E várias outras entradas sensoriais múltiplas, né? Ou brincar de assoprar a barriga, né? Onde você tem várias sensações, a proprioceptiva, a tátil junto, a de vibração e às vezes até mesmo a visual, porque ela tá olhando e esperando que você assopre a barriguinha dela, né? Essa aqui é uma estimulação proprioceptiva que a gente faz em ambiente terapêutico, né? Mas você põe o seu bebezinho, você pode puxar ele, brincar com ele na sua casa. Põe ele deitadinho num tapetinho, numa cobertinha, e vamos brincar de puxar, entendeu? Uma sensação boa. Aqui, o brincar de bater palmo, o brincar de serra a serra, já tá trabalhando a parte motora, mas também tá trabalhando a parte sensoriais. Aqui, né, essa posição desse bebê sentado, né, trabalho de equilíbrio, de coordenação, de propriocepção, de tato, visão, movimentação, olho-mão, tá trabalhando muitas coisas nessa região, né? A mãezinha tá aqui. Então, assim, o importante é você estar com o seu filho. Olha aqui, outra movimentação vestibular, entendeu? Proprioceptiva, importantíssima, entendeu? Outra divisão aqui, quando o bebê tá se olhando. Você pode usar indumentários, assim, aparelhos? Pode estar brincando com ele, mas você tem que estar aqui junto, não é ele brincar sozinho. Estou aqui agradecendo pela participação de vocês, espero que vocês tenham gostado. Qualquer coisa pode me mandar e-mails que eu respondo, tá bom? Obrigada.